aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição, canal Sebos do Igor. Eu sou o Fernandes e esse é o meu canal. Eu sou um artista de teatro que, assim como você, também ama os quadrinhos e a nona arte. Então, se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, meu amigo, se inscreve, que esse canal é um jovem canal, mas tá cheio de conteúdo para você. Então, sem mais delongas, vamos falar disso aí, né? Porque assim, a Panini anunciou já faz um tempinho o seu futuro Omnibus do Vingadores do Jorge Pérez, né? E aí é muito legal, assim, que quem não conhece essa fase, e aí o material que eu vou usar para poder falar, né, do primeiro arco dos Vingadores com o Jorge Pérez é esse materialzinho aqui da Salvat, de capa vermelha, que de certa maneira, né, considerando muita coisa por aí, até que é mais fácil de encontrar do que qualquer outra coisa, por incrível que pareça. Não sei se é que essa capa aqui não é muito legal, que, diga-se de passagem, não é do Jorge Pérez, mas você pegando esse material, você tem, além da origem dos Vingadores, lá com o Jack Kirby e o Stan Lee, você tem uma história que é um prelúdio, que eu não sei de quem é, quem escreveu, quem desenhou, e, claro, né, 4 histórias do Jorge Pérez, que é um arco onde ele traz de volta o Ultron. Então, para você matar um pouco a sua curiosidade, para saber se você bate o martelo e pega ou não esse Vingadores que vai vir, então vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, mas antes mesmo de falar propriamente dito, teve também uma outra publicação de capa azul, que são 3 edições de capa azul da Salvat, que vem até com box, bem bonita, diga-se de passagem. Então, acho que quem tem essas edições não precisa se preocupar com os ônibus, com o ônibus. Mas, de repente, se você realmente quer matar essa curiosidade de mais ou menos o que pode estar o que está por vir, né? Então, eu vou trazer, pelo menos, apenas esse, digamos, essa pitadazinha, né? Para poder abrir o apetite, não é para matar a sua sede nem matar a sua fome. E antes de mais nada, a gente fala, claro, falar de Jorge Pérez é falar, chovendo molhado. Diga-se de passagem, está chovendo bastante aqui em Fortaleza para poder usar o trocadilho, né? Mas e o Kurt Busiek? Kurt Busiek foi o autor desse arco muito importante do Jorge Pérez, dessa passagem do Jorge Pérez pelos Vingadores. E antes mesmo disso, ele foi autor de um arco chamado Homem-Aranha Arquivos Secretos, que era publicado nos formatinhos da Abril. E era bacana, era uma espécie de revival, né, de remake das primeiras aventuras do Aracnídeo, ali da década de 60. E aí tem essa edição, inclusive, que é uma das, digamos, das melhores, né? O desenho não é lá essas coisas, mas aqui Kurt Busiek já estava, né, digamos, mostrando para que veio. E além disso, Kurt Busiek e Jorge Pérez, após essa fase dos Vingadores, são os responsáveis pelo último grande crossover de Marvel DC, que é a Liga da Justiça e Vingadores, que eu vou falar mais para frente nos vídeos de crossover, que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os crossovers. E aí, se você não está sabendo de nada, dá uma olhadinha. Já fiz do Superman vs Homem-Aranha, já fiz, inclusive, dos X-Men e dos Novos Titãs. E aí, tô seguindo adiante até onde o engajamento de vocês, o apoio de vocês me levar. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que você leva de impacto é que Jorge Pérez, ele continua extraordinário. Essa não é a primeira passagem dele como desenhista dos Vingadores, porque ele já havia, enfim, desenhado os Vingadores lá para trás, na década de 80. Inclusive, na mesma época, ele também desenhava a Liga da Justiça. Era um espião duplo aí, que na época a galera dava esse rojão para os desenhistas, que era assim, desenhar muitos personagens na mesma tela era tipo o pior trabalho que tinha de desenhista. E o Jorge Pérez era birobado mesmo, e ele pegou tanto Vingadores como Liga da Justiça na época. Extraordinário. E aí aqui assim, né, tem um climazinho bem bacana no início, você tem a Wanda lá num clube de dança, dançando, que é uma maravilha. Maravilhas! Tu é doido, macho. Ele deixou a Wanda gata. Peraí. E aí, né, assim, você tem a adição de 2 novos integrantes, que é a Flama e como é o nome do outro? Cadê o nome do incréu?
e o Justiça. É alguma coisa assim, tá aqui. É, Justiça e Flama, o nome dos Incréu, ó. Tá aqui eles, ó. Os bichinhos. Tem que dizer um casal de namorado. Quer dizer, já chega gente nova nessa formação dos Vingadores do Jorge Pérez. E, assim, aparentemente tá tudo em paz, tudo sossegado, até aparecer a Alquema, que é uma versão feminina do Ultron. Deixa eu tirar aqui o reflexo da luz, para vocês verem com mais, né? E aí é muito doido, que ela tá atacando o Pantera, e a chibata já começa nesse naipe, que é uma batalha entre ela e os Vingadores. Inclusive, nessa época, o Capitão América usava um escudo que se transformava tanto no escudo como em outras coisas, né? Muito pitoresco, digamos assim, muito inovante, esquisito, mas inovante. E aí você tem a Flama mostrando para o que vê. A Flama era muito popular dos Novos Guerreiros, era uma personagem dos Novos Guerreiros que era muito popular, tinha até uma certa semelhança com a Fênix Negra. E é claro, né, que com a Wanda na equipe, a chibata é boa. E aí, assim, a trama é o Ultron ter planos muito maiores, muito mais ousados, que é destruir, destruir e exterminar toda uma população, todo um país. Rapaz, isso aqui foi barra pesada demais. Você tem imagens fortíssimas do, inclusive, e aí, olha, Jorge Pérez cria impacto de uma forma extraordinária, né? Até uma visita dos Vingadores numa instalação lá do governo já é um impacto medonho, né? E aí você tem a emblemática imagem do Ultron e um monte de cadáveres ali ao seu redor do país que ele destruiu, né? É muito pancada, assim. Você tem toda uma questão do Homem-Formiga se sentindo culpado, porque foi ele que criou ali essa coisa do Ultron, do Visão, e etc e tal. Mas, assim, o grande barato disso aqui realmente é a arte do George Pérez. E não que o roteiro do Kurt Busiek não seja bom. É um pouco mais lento, é um pouco mais o Busniek, ele tá levando a gente, que talvez, de repente um leitor que nunca leu a primeira vez que o Ultron apareceu, a conhecer os riscos e a dimensão do perigo do Ultron. Então é claro que a ação em si é um pouco mais lenta, mas também quando ela começa, meu amigo, tiro, porrada e bomba, e claro, inacreditavelmente você tem momentos de tirar o fôlego, que assim, diga-se de passagem, você vê o Ultron, que além de ter força, também tem domínio psicológico com relação aos Vingadores, né, que já enfrentaram ele antes, e ele apela para tudo, assim, ele não mede esforços para detonar os Vingadores, o que torna extraordinário tudo isso que a gente está vendo, assim. E você vê, claro, né, o Hank Pym também reagindo digamos, essa tortura psicológica que o Ultron ele desenvolve ali na trama. E aí, é claro, você tem, assim, os Vingadores sendo levados, deixa eu mostrar aqui uma imagem que eu gosto muito, que é os Vingadores sendo levados ao seu limite. E é com essa imagem que eu paro por aqui para não dar maiores spoilers, que aí tanto você vai achar essa edição como essas de capa azul, se prepare porque é um run, é uma fase que o Jorge Pérez ele tá, sabe, arregaçando, que o Kurt Busiek tá podendo utilizar o máximo dos personagens e faz com que a gente fique realmente no frisson. Eu fiquei com gostinho de quero mais, eu só tenho essa edição, inclusive, diga-se de passagem, foi um presentaço do amigo Matheus Dutra, que é um amigo, um seguidor meu lá do Instagram, que também é inscrito aqui do canal. E assim, tô ansioso por essa edição do Omnibus, ou de repente se aparecer as edições de capa azul mais barata, né? Quem sabe? Mas tá aí, essa é um gostinho para você poder aí, de repente, alimentar o seu desejo
dessa fase dos Vingadores. Então, muito obrigado a você. Não esquece esse like se você gostou desse vídeo. Fica com Deus, tenha uma ótima semana e até domingo que tem um vídeo muito especial para você do quadro Pense no Crossover. E então, boas leituras e pense, meus amigos!